Olá, amigos! Está no ar Sindicep Entrevista, um espaço para discussão de temas relevantes para os servidores públicos e toda a sociedade. Você pode assistir na TV Alternativa, canal 19.1, no sábado às 8 horas, ou a reprise domingo às 7 e segunda-feira às 8h30. Você pode acompanhar também em nosso site e em nossas redes sociais. No programa de hoje, vamos receber o coordenador da Comissão Nacional dos Intoxicados da ESUCAM, Abson Praxedes. Na pauta, PEC 101 e Auxílio Nutrição. Coordenador, seja bem-vindo ao nosso programa. Opa, Ricardo, Figueiredo, toda a direção do nosso sindicato geral aí de Maranhão, um abraço a todos. Estamos aqui realmente para interagir com vocês sobre essas questões aí apontadas pelo Ricardo. Abson, os intoxicados da ESUCAM lutam há muito tempo e chegaram inclusive a criar uma comissão nacional para tratar do tema e garantir tratamentos de saúde aos intoxicados. E a solução parece ser a PEC 101. Explique para a nossa audiência quem faz parte dessa comissão nacional e o que realmente é essa PEC 101. Muito bem, Ricardo. Primeiro, fazer uma retrospectiva aí. E o Maranhão tem sido um parceiro de longa data nessa caminhada, nesse processo de organização de buscar dignidade de vida para os servidores da ESUCAM, que operaram inseticida aí, combatendo diversas endemias Brasil afora. Eu sou de Rondônia, né? Eu sou do Sindicep Rondônia e comecei a acompanhar essa discussão lá em 2011, quando eu fui fazer parte do DESC, do Departamento de Saúde, no âmbito da CONDICEP, e desde então a gente vem presencialmente acompanhando essa situação no âmbito da CONDICEP. Então, de 2011 para cá, a gente discute essa questão. Esse tema já é de conhecimento e de trabalho da CONDICEP desde antes, salvo engano, desde 2008, isso vem rondando o ambiente da CONDICEP para que realmente a gente busque uma solução para esses trabalhadores que enfrentaram as endemias, o controle das endemias Brasil afora, trabalhando com diversos grupos de inseticida, e a gente cita que o principal grupo de inseticida que trouxe um grau de adoecimento desses trabalhadores é mais o grupo do inseticida dos órgãos clorados. Quais são? Os DDT e o BHC. Esses, pontualmente, Ricardo, são dois inseticidas muito nocivos à saúde humana, até porque eles têm um comportamento de ser acumulativo no organismo. E a degradação desses dois inseticidas, BHC e DDT, só para se ter uma ideia para os nossos ouvintes, a degradação dele no meio ambiente é de 30 anos. Então, imaginemos aqui você trabalhar com inseticidas dessa natureza, de poder acumulativo, com o poder de degradar no meio ambiente em 30 anos. Então, imaginemos, você trabalhou 10 anos com esse produto, combatendo as chagas, principalmente na região sudeste, nordeste, sudeste. O BHC foi mais utilizado para combater as chagas nessas regiões, sul, sudeste, nordeste, centro-oeste, enquanto que o DDT ele foi utilizado exclusivamente para o controle das endemias e de uma abrangência pontualmente mais no norte, né? No norte. Parte do Nordeste, enfim, onde havia malária, o DDT foi empregado. Então, a gente começa a fazer essa explicação. Se o DDT, o órgão clorado, DDT-BHC, tem uma capacidade de existência no meio ambiente até 30 anos para se degradar, imagine o trabalhador que operou isso por 10 anos. Como é que é o comportamento desse inseticida que foi impregnado no organismo, via dérmica, via inalação, via esse contato do dia a dia por 5, 10 anos. Então, assim, é um estrago assim, bem, eu diria que bem preocupante,
do ponto de vista que ele entra via derme, que ele entra via inalação, e ele fica ali na corrente sanguínea da pessoa. E por um bom tempo, depois dele entrar na corrente sanguínea, através da via dérmica ou inalação, a permanência dele ali, o estrago que ele vai fazendo nos diversos órgãos do ser humano, do trabalhador, quando ele começa a querer se degradar, ele vai se aloja no que a gente chama dos tecidos adiposos, né, na camada gordurosa do corpo. Então, assim, por mais que ele decaia a sua ação dentro do organismo, mas ele já fez o estrago necessário. E esse estrago necessário, eu me reporto diretamente à questão da mortalidade. Então, assim, diante desse quadro, diante dessa situação, lá nos anos 2000, vários estados começaram a ter problema de adoecimento desses trabalhadores. O Acre é um estado que iniciou esse trabalho, vem o Pará, vem Rondônia, vem o Amapá, enfim, alguns estados saíram mais à frente. Então, quando essa situação começa a chegar ao conhecimento da Condicef, aí a gente começa, por obrigação da nossa entidade maior, ter um processo de organização. Então, eu recordo perfeitamente, com essa minha caminhada em Brasília, ano a ano, 2015, a gente organiza isso no âmbito da Condicef, criando a Comissão Nacional dos Intoxicados, né? Então, Figueiredo, o Maranhão, Mato Grosso, Goiás, Rondônia, Pará, a gente tinha esses estados que, a princípio, formavam uma coordenação nacional para mobilizar todo o país, para essa necessidade. E aí, a gente tem um problema. E aí, qual é a solução para isso, né? Então, para chegar na ideia de se ter uma noção o que estava acontecendo com os trabalhadores, Ricardo, e aí a gente chama a atenção aqui para os nossos ouvintes de Maranhão, principalmente o público da ESUCAM, não foi fácil de chegar, porque vocês estão aí no Maranhão, outras pessoas em outros estados, e era diário as notícias que chegavam. Olha, um colega faleceu, o outro está acamado. E aí eram notícias que nos preocupavam dia a dia. Isso começando lá nos anos 2000. Então, nessa questão da inauguração da Comissão Nacional no âmbito da Condicef, obviamente a gente tinha que procurar ter um diagnóstico desse problema. E as notícias eram ruins, as notícias colocavam uma angústia muito grande para nós enquanto dirigente das entidades sindicais a nível de país. Então, a primeira coisa que a gente procurou saber, como a gente não tinha como resolver isso procurando uma solução, um diagnóstico com os trabalhadores, a iniciativa nossa foi procurar levantar os óbitos. E nós fizemos, a princípio, um levantamento de óbitos do estado do Acre, do Mato Grosso, de Rondônia e do Pará. Então, depois de estratificado esses óbitos, uma grande análise desses óbitos que a gente conseguiu com esses estados, aí a gente começou a ter uma luz de um diagnóstico. A gente começou a detectar um problema gravíssimo com esses trabalhadores, decorrente de ter verificado nessa estratificação de óbitos uma grande preocupação. Um altíssimo percentual de óbitos dos estudados, dos analisados, estavam morrendo em uma faixa etária de 56 a 60 anos. Um percentual bem considerável. Então, aí já começa a anunciar que há um grave problema, porque os trabalhadores, com esses inseticidas, estavam morrendo abaixo da faixa etária da expectativa de vida do povo brasileiro.
Abson, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já com esse tema. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o coordenador da Comissão Nacional dos Intoxicados da ISUCAM, Abson Prachedes. Abson, ainda sobre a PEC 101, né, sobre essa situação, quer dizer, depois de vocês diagnosticarem isso, a solução foi essa PEC? O que ela representa realmente? Ô, Ricardo, primeiro essa questão, né? A gente diagnosticou o problema, ou seja, algo grave estava acontecendo. Você tem uma mortalidade desse grupo de trabalhadores abaixo de 60 anos em percentual muito alto, então há um indicativo que alguma coisa não estava bem. Obviamente, então esse pessoal precisa de assistência médica, né? Precisa de uma ação direta para conter essa mortalidade e o quadro de adoecimento. Então nós tínhamos esse diagnóstico, correto? Então, o que a nossa coordenação nacional fez? A gente tem um problema. Agora, o diagnóstico, a solução, o remédio adequado para isso, a gente esperava que o governo indicasse isso. Mas houveram várias iniciativas de proposição legislativa. E já haviam algumas iniciativas, tanto na Câmara como no Senado, proposições legislativas, eu conheço algumas, e começaram lá em 2008. Parlamentares do Pará, do Rio de Janeiro, principalmente desses dois estados, da própria Rondônia, PECs, projetos de lei, que traziam, Ricardo, valores de indenização, valores, rondavam na casa dos 100 mil reais, outras proposições de pensões vitalícias, e a PEC, uma das PEC que foi proposta de emenda constitucional, que andou até razoavelmente bem por iniciativa de um senador de Rondônia, a PEC 17/2014, ela também trazia a questão da indenização. Então, veja bem, era de caráter indenizatório ou de pensão. Como a situação estava se agravando, isso lá em 2018, numa nova conversa no âmbito da Condicep, estava horrível, o quadro estava piorando, essa mortalidade, esse quadro de adoecimento, as causas mortes relacionadas a muito câncer, a adoecimentos de pessoas acamadas. Aí surge a questão da PEC 101. No âmbito da Condicep, a gente fez uma reunião e em 2019, ainda lá por Rondônia, Dr. Mauro Nazif, médico, né, um excelente parlamentar que nos ajudou muito. Nós o procuramos sobre essas questões dessa PEC 17/2014, que estava lá precisando ser ressuscitada. Ele foi muito claro conosco. Olha, na experiência que eu tenho no âmbito do Congresso Nacional da Câmara Federal, eu aconselho vocês a desistirem dessa questão de pensão. Porque, às vezes, você pega uma pensão valor indenizatório, não vai resolver o problema do trabalhador. Então, eu sugiro que vocês procurem assistência médica. Aí ele sugeriu a questão do plano de saúde. Então, a PEC 101, ela foi protocolada na Câmara Federal em junho de 2019. Isso com as mãos, com o pensamento da Condicep, tentando buscar uma solução, um remédio urgente para esses trabalhadores. Então, aí depois, você sabe, os nossos ouvintes sabem, vem a questão da pandemia, isso travou o Brasil todo, não foi diferente lá na Câmara Federal. 2019, 2020 chega o Covid, 21 com muita força o Covid ainda, você tinha restrição até para se reunir em 3 pessoas, né? Decretos proibindo isso, enfim. Mas aí a PEC estava protocolada. Por essa dificuldade do Covid, só para você ter uma ideia, em outubro de 2020,
essa PEC, depois da pandemia já está um pouco contida, ela foi pautada na Comissão de Constituição e Justiça em outubro de 2021. Então, nós nos organizamos para acompanhar essa votação e eu diria que foi uma organização rápida, porém eficiente. Nós conseguimos, ela estava marcada em primeira votação, apreciação na Comissão de Constituição e Justiça, dia 13 de outubro de 2021. Essa sessão não ocorreu em virtude de um deputado pedir vista. E eu diria que foi até ponto positivo, porque depois de pedido de vista de um membro da comissão da CCJ, a CCJ tem que ter uma pausa de 2 sessões para que o processo retornasse à pauta. Então, eu recordo perfeitamente, junto com o nosso presidente Almir José, hoje do SINCEF, nós ficamos em Brasília por uma semana, organizando para que os representantes nossos, das lideranças do restante do país, pudessem ir para Brasília. Então, deu certo. Essa sessão que estava marcada para o dia 20, aí eu pontuo aqui para os nossos servidores da Exucane do Maranhão, não foi uma vitória muito fácil. Eu pontuo aqui que a gente ainda estava em restrição de acesso na Câmara Federal. A gente só tinha, cada deputado tinha autorização de conceder apenas 5 visitas, conceder apenas 5 autorizações para que alguém entrasse no Congresso Nacional, na Câmara Federal. Então, o doutor Mauro Nazif foi, mais uma vez, muito cirúrgico, pontual e muito colaborativo nisso. Ele acionou a Secretaria-Geral da Câmara e permitiu que todos aqueles que estavam lá para assistir a sessão pudessem adentrar a comissão da Comissão de Constituição e Justiça. Então, eu pontuo isso daqui, conforme conversamos antes, nada vem de graça, vem com muita organização e luta. Então, olha bem o que aconteceu. Tinha que ter um interstício de 2 sessões, desde o dia 13 para o dia 20. Contudo, houve um problema em Brasília e uma das sessões da CCJ não foi possível ser realizada. Aí você imagina bem, nós mobilizamos a nossa companheirada para estar em Brasília para apreciar, todo mundo fardado, para a gente sensibilizar lá os membros da CCJ para aprovação. Como não ocorreu uma sessão, o projeto não foi pautado. Aí entrou a Condicef, nosso secretário Sérgio Ronaldo, eu estava presente lá, o Figueiredo e várias outras lideranças nossas. Nós fizemos uma intervenção junto à deputada de Brasília, Érica Cocai, para que pedisse para a presidente da comissão, que era a Bia Kisses, que esse projeto teria que ser pautado. Então, ela nos deu uma missão. Sentou com o deputado Gilson Marques, que é do Partido Novo, que havia pedido vista. Ele fez uma condição para nós, Ricardo. Olha, eu não concordo com o projeto, mas eu tenho uma proposta aqui. Se vocês retirarem do projeto para que seja alcançado, além do titular, retirar o cônjuge, a companheira e os dependentes naturais, eu tenho um acordo. Eu coloco o projeto para ser votado. Então, aí começou a surgir uma situação complicada, porque a gente não poderia deixar as esposas de lado desse eventual benefício, porque as esposas lavaram roupas impregnadas com esse produto e também estão contaminadas, e a gente tem prova disso. Eu chamei o deputado Gilson Marques, e aí a gente registra que o Sérgio Ronaldo, junto com a deputada Érica Cocai, foi cirúrgico, porque foi até a mesa e pediu para que houvesse essa possibilidade. Aí a gente fez um acordo com o deputado Gilson Marques. Deputado, a gente tem um acordo aqui. Nós retiramos os dependentes naturais, mas não podemos tirar as esposas, porque elas estão com problema de saúde. E o deputado foi até gentil, falou, tranquilo, então eu quero segurança nisso. Vocês conversem com a relatora, que era a deputada Perpétua Almeida, conversem com a deputada para ela apresentar no seu relatório essa retirada dos dependentes naturais e eu autorizo a presidente Bia Kisses pautar o projeto. Então, fizemos isso.
fizemos isso, o projeto não seria discutido, houve essa intervenção e nós conseguimos, Ricardo, e demais colegas do Maranhão, nós conseguimos, então, a aprovação, a admissibilidade da PEC 101, nesse dia 21 de outubro de 2021, somente com o voto contrário do próprio deputado Gilson Marques. A gente aplaudiu ele ainda, fazer o quê? Ele foi honrou conosco, colocou o projeto em pauta, foi aprovado. Aí a grande questão, Ricardo, é por isso que é importante esse bate-papo nosso, para a gente manter em sentinela todos os trabalhadores da Ex-Sucan a nível de país. A luta continua. Só para você ter uma noção, desde que foi aprovado na CCJ, esse projeto está lá na presidência da Câmara, ficou lá com o Arthur Lira, no compromisso dele autorizar a formação da comissão especial, não avançou, tivemos audiência com ele, articulada pelo deputado Mauro Nazif, ele não honrou a palavra conosco, e está agora lá com o Hugo Mota, e está lá. Então a pressão nossa agora é fazer com que o presidente da Câmara autorize a instalação da comissão especial para a gente poder avançar isso dentro do Congresso Nacional. Abson, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e já voltamos. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o coordenador da Comissão Nacional dos Intoxicados da Ex-Sucan, Abson Praxedes. Abson, e qual a expectativa de finalização desse processo? Muito bem, Ricardo, já se passaram quase 2021 para cá um bom tempo. Então, assim, a expectativa lá, por mais pressão que tenha havido, não tem surtido efeito. O que nós fizemos? Reorganizamos a coordenação nacional. Hoje, cada estado tem 2 representantes, então isso fez com que todo o pessoal ficasse envolvido nessa luta. Em 2025, fizemos 2 atos em Brasília, uma marcha e com 2 audiências lá no Ministério da Saúde. E assim, pela primeira vez de quase 20 anos, depois de quase 20 anos, a gente consegue fazer com que o governo federal recepcionasse esse assunto. Então, hoje nós estamos lá dentro do Ministério da Saúde, com um grupo de trabalho, do qual eu e o José de Assis, lá do Ceará, integramos esse grupo de trabalho representando a CONICEF. Tivemos a reunião inaugural desse trabalho agora, dia 31 e 1º de abril, 31 de março e 1º de abril, ou seja, a bola agora está com o Ministério da Saúde. Protocolamos ao dossiê, tivemos uma boa reunião de abordagem do assunto, levamos um médico perito de Rondônia, do CIAS, que narrou esse quadro de adoecimento do trabalho, e eu fiz uma exposição de como se deu a operacionalização desse serviço, que acabou resultando no quadro de adoecimento e mortalidade precoce disso. Então, assim, expectativa agora está lá no Ministério da Saúde. O governo vai ter que nos responder na próxima reunião qual é o remédio adequado para isso. Já tem um indicativo que eles querem fazer com que os hospitais universitários possam recepcionar esse povo. Mas a gente vai torcer para o plano de saúde. Perfeito. A gente entende que é o remédio adequado e cada um procura essa situação. Então, expectativa final. A gente está para ter uma audiência com o ministro. E a gente tendo essa audiência direta com o ministro, além dos intoxicados, Ricardo, a gente vai abordar com ele uma coisa muito importante, que é o auxílio nutrição e, de repente, também um reajuste adequado para a HCEM. É isso que eu queria tratar contigo agora, né? É exatamente esse assunto, que é o direito de aposentados. O que é realmente, como é que é esse auxílio nutrição e como é que ele está sendo pleiteado? De que forma isso pode chegar, de fato, à base? Perfeito. Primeiro, informar que eu estou diretor de aposentados lá na CONICEF, compondo a direção nacional da CONICEF, diretoria executiva. E a primeira missão minha, a gente já teve um encontro nacional, a primeira missão minha, nós somos 1.200.000 servidores federais no país. E nós temos a metade disso
aposentados e pensionistas, já ultrapassando. Ou seja, nós somos mais de 800 mil servidores, aposentados e pensionistas, e o grande recado que a gente tem para os colegas que se aposentaram é que a vida continua. Ele não pode aposentar e ficar em casa, ele tem que ficar no movimento. Porque eu tenho dito o seguinte, se você aposentar e ficar em casa, Ricardo, daqui um dia você vai dar uma imagem para o governo que você não precisa mais. Então vai chegar o ponto, eu tenho dito de forma simples, vai chegar o ponto que você não vai ter recurso para comprar uma cibalena. Então tem que ficar junto com o movimento. E aí vem esse pleito nosso do auxílio nutrição. Primeiro, importante dizer aqui, a Condicef e as entidades nacionais fizeram uma boa estratégia. Juntou o FONASEF, que é o fórum das entidades nacionais, mais o FONACAT, que é outro fórum que trata das entidades com carreiras tipo de Estado, e juntaram essas duas entidades. Então, bacana isso, uma união para reivindicar o auxílio nutrição. Por que o auxílio nutrição? Quando a gente aposenta, não é hora de perder recursos. Então, aqueles servidores, nós que estávamos na ativa e aposentou, a primeira coisa que você perde é o auxílio alimentação. Isso. É bom a gente deixar claro aqui que é uma justificativa plausível que a gente faz perante as autoridades que a gente aborda. O auxílio alimentação, ele está incorporado no nosso padrão de vida. Ele nos ajuda no processo de alimentação adequada e não é justo que você perde esse importante recurso, principalmente quando você vai para a aposentadoria para a melhor idade, para a terceira idade. Você precisa de continuar com esse padrão de vida para ter uma alimentação saudável. Então, é muito cabível a questão da reivindicação do auxílio nutrição. Nada mais é do que uma continuidade do auxílio alimentação com uma rubrica com nome diferente. Ele assegura o aposentado, sim, ele assegura o aposentado ter uma alimentação saudável, ou seja, o nome está certo. Auxílio nutrição, a gente chega no estado que precisa continuar com aquele poder de compra para a gente se alimentar adequadamente. Inclusive porque no Brasil muitos dos aposentados, né, são avós e têm essa responsabilidade de, inclusive, criar os netos, né? Já tem um aumento de despesa com medicação, porque é normal, com a idade a gente precisa de medicação, e além disso, no Brasil há esse dado. Muitos netos são criados pelos avós. É uma cultura, né? É uma cultura, é um abraço do patriarca, da matriarca, de apoiar a sua família, né? A criação. Mas, assim, o que a gente justifica é para o titular. Sim, e, claro. Obviamente, ele tendo esse poder aquisitivo melhor, ele cuida de si e cuida dos seus familiares. Então, eu acredito que essa pauta do auxílio nutrição, que você fez uma observação e é bacana, quando há alguns aumentos de benefícios, não alcança os aposentados e pensionistas. E esse auxílio nutrição, ele corrige essa injustiça. E a gente entende que o poder executivo, o governo federal, ele tem que compreender que não é justo retirar esse benefício na hora que ele mais precisa, tanto do aspecto nutrição como no aspecto medicação. Então, eu acredito que foi assertivo essa decisão. Abson, infelizmente nosso programa está chegando ao fim, o nosso tempo está chegando ao fim. Queríamos agradecer a sua presença e queríamos que deixasse uma mensagem para esses trabalhadores. Olha, primeiro fazer justiça aqui, eu recordei do Manuel Cecílio, um companheiro aí que nos ajudou nesse começo de jornada aí, representando o Maranhão. O que eu deixo aqui para todos os nossos servidores federais do estado do Maranhão, não desgarrem das suas entidades sindicais. A gente aposenta, porém, os nossos direitos continuam em risco. Então, tanto questões de buscar direito e de defender direito, quem faz isso é a nossa organização sindical. Então, mandar um grande abraço aqui para os nossos servidores federais, para os nossos colegas servidores da ISUCAM. Nós continuamos na grande expectativa que a gente tenha ainda o mais breve possível essa audiência com o ministro da Saúde para a gente colocar direto para ele. Não deixe esse grupo de trabalhadores à mercê da sorte. O governo federal tem que fazer uma reparação justa
digna para esses trabalhadores, para a dignidade de vida depois de uma missão honrosamente cumprida com a sociedade brasileira. Eu agradeço aí, estamos à disposição e continuamos na luta. Com Figueiredo, com Maranhão, com todos ajudando a gente nessa caminhada lá em Brasília. Abson, obrigado pelas explicações, desejamos sucesso em suas atividades e que os trabalhadores possam celebrar essas e outras conquistas muito brevemente. Queremos agradecer também a companhia de quem nos assiste, esperamos todos para a próxima edição do Sindicep Entrevista. Até lá!